comecei na arte, eu comecei desenhando. Eu faço esses desenhos a óleo, pastel oleoso, grafite, e acho que por fazer esses desenhos que eu escolhi o curso de artes visuais. Outra opção para mim era antropologia como segunda opção. O campo artístico te dá essa possibilidade de não definir muito bem, né? Diferente do campo científico, que eu, por um lado, acompanho, né? Trabalho de perto lá no Museu de Anatomia Veterinária. O campo artístico, as definições são mais abertas, né? Mais poéticas. Eu acho que é isso que eu também gosto. Eu declaro que no meu trabalho nenhum animal sofreu ou foi morto para que ele seja realizado. Todas as peças foram já encontradas com o animal já morto. Essa relação com os animais mortos que o pessoal aponta muito no trabalho e cria uma certa polêmica, né? Para mim, às vezes, é muito irônico e, ao mesmo tempo, uma certa hipocrisia, porque, enfim, grande parte dos animais que eu utilizo são animais que se encontram no supermercado, até na padaria, né, em forma de produto. As pessoas estão consumindo diariamente os animais mortos, mas, aparentemente, o que choca é como você apresenta eles. Algumas espécies de animais assim silvestres que compõem trabalhos meus foram doados para mim através do Museu de Anatomia Veterinária. Essas obras eu busco direcioná-las para instituições, né? Então, as últimas peças que eu trabalhei com pele do macaco-aranha, por exemplo, foi um macaco que chegou morto, né, no Museu de Anatomia Veterinária. E o material já não servia para eles como estudos. Bem, no trabalho no ateliê, quando eu tenho alguma exposição assim marcada, já tem certos trabalhos que eu tenho em mente com prazo para finalizar, né? Se fora isso, eu vou trabalhando numa coisa e outra ao mesmo tempo, enquanto a tinta da pintura vai secando, eu vou juntando os objetos. E muitas vezes eu não trabalho no ateliê também, né? Trabalho no Museu de Anatomia Veterinária, porque eu ainda preciso de toda uma assistência. Quem me ajuda muito é o taxidermista que trabalha lá, o César Leão, que me ensina até hoje sobre a preservação dessa matéria orgânica e tal. E vários dos materiais, né, são muito insalubres, né, para trabalhar aqui no ateliê, precisa de um ambiente mais adequado. Eu conheço o trabalho da Raquel Nava há pouco mais de 10 anos. A gente teve a oportunidade também de se conhecer numa circunstância de continuação de estudos, né? Eu estava começando meu doutorado, a Raquel estava terminando o mestrado dela, que eu acho que é um ponto interessante para a gente retomar sobre a pesquisa da qual a gente pode falar dela hoje, assim, como o ponto em que a pesquisa da Raquel está hoje. Acho que tem um pouco a ver com essa virada do olhar, né, para a nossa relação com a existência animal, né? Então, no mestrado, quando ela desenvolveu, tem a dissertação de mestrado dela que se chama Cochonilha Vale Ouro. Ela começa a investigar a origem desse corante que dá origem ao carmim, ao vermelho carmim. E a origem é uma origem animal, né, a partir de um pulgão que habita os cactos aqui na América do Sul, né, no México também. E que as fêmeas, os corpos desse pulgão que fica no cacto, quando macerado, origina essa cor, né? Junto com o aglutinante, origina esse corante. E esse pulgão, que é a cochonilha, que é esse inseto, ele é muito cultivado no Peru. Então, eu cheguei aí até uma plantação de cactos, onde eles cultivavam a cochonilha do carmim, para registrar todo o processo.
Essa viagem eu fiz junto com uma amiga minha. A gente levou a escultura que tinha, na raiz da escultura, tinha a reprodução do desenho do flamingo, encontrado, né, no deserto de Nazca. E em cima da escultura era o cacto, que é o hospedeiro do pulgão da cochonilha. Então eu enterrei essa escultura lá no deserto de Nazca, deixando à mostra só o cacto. E abandonei a escultura lá. Eu acho que uma das coisas mais interessantes do trabalho da Raquel é como ela consegue articular e trazer para a superfície uma consciência da nossa relação humana, né, com a vida não humana, né, coisas que a gente vai tornando invisíveis no nosso cotidiano de vida urbanizada, industrial, né, e que esconde essa relação que antigamente era muito mais direta com a morte, com os ciclos de vida, né? E como a gente precisa de outras vidas para subsistir, né? Mesmo que seja uma vida vegetal, é uma outra vida. E ela faz isso trazendo à tona essa nossa relação com o mundo animal. E é uma relação que realmente traz, ela às vezes é muito incômoda, ela é perturbadora. Eu já pude presenciar algumas situações engraçadas em vernissagens, aberturas, em que as pessoas ficam perturbadas. No Espaço Eco, eu ocupei todo um andar, né, da galeria. Eu mostrei pinturas com uma dimensão, uma escala assim, grande, razoavelmente, não é gigante, mas assim, de 2 metros, dá 1,70. E também alguns objetos que eu experimentava na época, e vários trabalhos tinham ou o corante carmim como matéria, cor mesmo, nas pinturas ou nos desenhos, ou imagens simbólicas que se referiam, um pouco que eu carrego sobre a minha pesquisa artística, assim, é de entender a procedência dos produtos que a gente consome, assim, inclusive os animais, assim, da onde que vem. Fiz outro trabalho na Casa da América Latina, por exemplo, que era sobre espanador de pena de avestruz. Né? Eu tinha esse desejo de realizar essa pesquisa, assim, aonde estão esses avestruzes, como eles tiram essas penas, como chega até aqui. A fotografia, ela teve uma parte que veio por conta justamente de trabalhar com esses materiais de animal, né, de bichos, que eu não posso muito deslocar, né, ou sempre apresentar. Então, foi uma solução criar essas imagens em fotografia, mas sempre tem uma relação com cromática, com as pinturas. Inclusive, a Yana Tamayo, né, apontou isso primeiro no meu trabalho, de como eu repito sempre a mesma paleta, seja trabalhando com pintura, com tinta, seja na fotografia, no desenho, nos objetos, até eu sempre repito uns tons de rosa e azul. A Yana Tamayo, além de curadora, também é uma artista, né? Acompanha meu trabalho desde sempre, pois fomos colegas na UNB. Ela tinha um espaço independente que se chamava Nave, de projetos artísticos, onde ela orientou vários artistas. Meu caminho nas artes visuais começou mais ou menos, deixa eu ver, em 98, quando eu decidi mudar de curso. Eu era estudante de comunicação aqui na UNB, mas eu acabei me envolvendo muito com a parte de direção de arte para cinema, né? Sempre teve essa relação direta com o visual, com a composição, com a fotografia, muito mais do que com
com jornalismo, com documental. Mas foi em 99 que eu fui para Minas Gerais fazer artes plásticas, e aí eu fui para a UFMG e fiz a minha graduação lá na Escola de Belas Artes. Meu trabalho como artista, eu entendo que é uma pesquisa assim, que se desenvolve muito em torno do questionamento sobre a materialidade, sobre as formas que a gente encontrou de dar materialidade às narrativas, aos discursos, né, de poder, à história, às narrativas de ocupação dos territórios, né? Então, assim, tem muito. Hoje eu estou trabalhando muito com a palavra, tem um abandono temporário das imagens, para me voltar um pouco mais para as imagens que estão nas palavras. A Ana, nesse último projeto que eu fiz de fotografia, da série Paleta e da série Azul por Tu, foi justamente por a Ana ter apontado isso no meu trabalho, de ter observado que você vem repetindo essa paleta em todas as linguagens artísticas que você usa. Então, assim, como a gente pode fazer essa leitura de que, na verdade, você está trabalhando sempre com pintura, né, nas outras formas de linguagem. Ela apontou para essa paleta que se repetia no meu trabalho, então eu resolvi, então agora eu vou fazer essa escolha mais consciente e vou trabalhar com essa paleta mesmo. E escolhi, né, fui juntando os objetos para fazer a fotografia com essa restrição, não tem que ser rosa, branco ou prata. Foi esse toque, a partir dessa observação, que eu fiz essa escolha mais consciente, que era uma escolha inconsciente, né, antes, que já vinha sendo feita e repetida, mas ficou mais rígida e restrita. Deu no resultado dessas duas séries fotográficas. Esse tipo de assemblagem que ela faz entre esses objetos que vêm do petróleo, da borracha, do plástico, essas cores fluorescentes, essa paleta que não é nada melancólica, né, para falar da morte. De repente ela refaz um corpo que estava morto, ela traz vida de novo para um corpo que estava morto, de um animal que foi atropelado, né? Ela reconstitui aquilo, tentando discutir um pouco sobre a nossa vida na Terra e sobre a nossa desaparição. Então isso incomoda, isso é incômodo, isso não é uma relação que se estabelece de forma pacífica, mas pelas estratégias que a Raquel usa, pelos os elementos que ela usa, inserindo um diálogo com a tradição da pintura, ela consegue fazer isso de uma forma leve até, né, eu acho. E, inclusive, eu pesquiso algumas imagens, né, de animais no oceano que morreram porque engoliram plástico, o caramujo que escolheu um recipiente de plástico no lugar de uma concha para viver. Então, essas são algumas imagens de referência, assim, no meu trabalho, que eu busco reproduzir na fotografia. E também teve essa relação com as imagens das pinturas antigas, né, as vanitas, os mementos moris, que são o estilo de natureza morta que sempre tem um crânio de um ser humano. E eu queria reproduzir, me inspirar nessas pinturas antigas, né, da Idade Medieval, para criar os mementos moris com os crânios, em vez de ser o crânio humano, com os crânios dos animais. Trabalhos como Poeira, que retomam de maneira mais direta essa relação com essa tradição da pintura, que era uma tradição que visava mostrar para a gente sobre a nossa própria efemeridade, sobre a vaidade humana, sobre a nossa pequenez diante da natureza, do mundo, do mistério de Deus. Então, acho que a Raquel faz isso atualizando esses sentidos. A Raquel vem de um momento assim da formação dela, acho que sempre foi uma artista multimídia, né? Assim, a pintura talvez como centro, né? De onde irradiavam todos esses interesses,
em dar forma para o desejo, né? E aí eu acho que o desejo é importante a gente falar do desejo no trabalho da Raquel, né? Acho que o desejo e a morte, eles estão muito intimamente ligados, né? Então acho que a forma como ela coloca e dá forma às coisas que não têm forma, né? O informe, o objeto, o desejo, o mórbido, né? No espanhol tem até uma palavra muito interessante que eles falam, é a mesma palavra que designa morbidez e desejo, tesão, o morbo. E acho que o trabalho da Raquel traz isso na origem dele. As pinturas, geralmente, eu levo bastante tempo, porque, a princípio, eu trabalho com esmalte sintético, né, sempre na base, assim, e eu jogo litros e litros de esmalte sintético na tela e vou deixando secar aos poucos. Então, vai sair com uma película na superfície primeiro, e aos poucos eu vou virando a tela para vertical, e a passagem assim, do tempo, né, a tinta escorrendo por detrás dessa película já seca, vai aparecendo. Então eu demoro um tempo até ela virar de vez para vertical. E em cima desse esmalte sintético vão surgindo outras colagens, ou acrílica. E eu gosto que quanto mais camada de tinta na superfície é o que eu acho mais interessante. Então eu vou trabalhando em pinturas antigas, velhas, que retornam para o ateliê, e às vezes eu vou cavando elas e deixando, mostrando o que tem por debaixo, a história, né, a arqueologia da tela. Eu comecei a usar mais o poliuretano com a técnica da taxidermia, né, que eles usam para preencher o animal. E eu vi eles utilizarem isso muito lá no Museu de Anatomia Veterinária. E comecei a incluir esse material nas telas como uma maneira até de parecer que ali havia muita camada de tinta. Então, forjando assim, camadas de tintas grossas sobre a tela com poliuretano. Então, tem uma superfície de poliuretano pintada. E às vezes só o poliuretano mesmo em cima da tela, que eu acho interessante que ele vai mudando de cor, né, com a luz. Então a tela se inicia de um jeito e depois de um tempo ela já está de outro jeito. Ela vai amarelando, vai ficando cada vez que nem essa espuma aqui na cadeira, né? Ela é amarela clara, com a luz ela vai escurecendo. E eu acho a tela aparentar velha, assim, mudar ao longo do tempo, eu acho legal. Acho que o mesmo processo acaba sendo reproduzido em todas as técnicas que eu utilizo, né? Tem uma ideia inicial muito assim, não muito claro, não tem um projeto definido do que onde vai dar, e a coisa pode mudar também. Eu mudo o tempo inteiro, inclusive eu mudo obras que já foram expostas e voltam para o ateliê, e aí eu mudo tudo. Agora eu estou com um projeto que se chama Apresentados do que são feitos, para entender assim, onde está esse porco, como ele se transforma nessa forma abstrata de um presunto que a gente conhece e consome, né? No Centro Cultural São Paulo, eu expus uma grande instalação que tinham peças de animais, que já dentro desse projeto, Apresentados, inclusive o nome da exposição era Apresentados. Eu juntei em um totem imagens de produtos de animais vendidos assim, ou em fast food, ou no supermercado. Me causa muita curiosidade, por exemplo, como eles vendem o frango, né? Frango frito, nas redes de fast food, está sempre um frango assim, super sorridente.
Teve a outra exposição do Prêmio Marco Antônio Vilaça, no mesmo ano, de 2019. Coincidiu, né, dessas exposições no Centro Cultural São Paulo e no Marco Antônio Vilaça. Coincidiu de serem juntas, né? Então eu busquei um diálogo entre as duas exposições. Eu comecei a trabalhar com manequins em 2007. E a performance surgiu em 2019, a partir de um convite da Galeria Decorators, onde eu tive que fazer uma homenagem a uma artista já falecida chamada Nilce-Eiko Hanashiro. Eu fiquei muito feliz de fazer essa performance, porque era uma maneira de me aproximar dessa artista. E aí eu fiquei pensando, gente, como é que eu posso fazer esse tipo de coisa? Só que aí eu quis fazer algo que se aproximasse também do meu trabalho. Eu pensei em me esculpir, eu pensei em me transformar numa escultura, me transformar num grande doce, né? E depois disso, no mesmo ano, eu fiz uma outra performance chamada Isto Não É Uma Obra de Arte, que foi uma maneira irônica e ousada de questionar o meu próprio trabalho. Eu fiz um trabalho que pudesse ser rejeitado por mim, primeiramente, e pelas outras pessoas que pudessem ver. Então, o que eu fiz? Eu fiz um trabalho, construí um manequim para isso, e na frente de todas as pessoas que estavam lá no lugar, eu peguei uma serra elétrica, uma eletroserra, e fui cortando parte por parte. O meu encontro artístico com a Raquel Nava se deu numa exposição coletiva, a Piscina de Ondas, com a curadoria do Renato Acha. Eu achei super interessante desenvolver um trabalho com a Raquel, e eu não sabia direito o que eu ia fazer, mas eu queria ter uma experiência profunda com ela. Junto com a Valesca Reuter, a gente criou um ambiente, uma intervenção na ocupação da Piscina de Ondas, né, que teve em 2019 também. Inclusive essa poltrona estava lá na ocupação. A gente buscou um ambiente meio um mistério, assim. A Valesca interviu uma escultura dela, ela acabou colocando um rabo de bicho na escultura, e esses bichos foram meio que invadindo o espaço e interagindo com os animais que ali estavam. Então, no ambiente tinha um buraco enorme no teto, que era uma colmeia de abelha. A gente aproveitou o que já estava lá, de ocupação de animal que já existia. Então, a gente usou esse buraco no teto, e coincidiu também nessa parceria que era um espaço que era o mais destruído e escuro, assim, jogado no canto, que ninguém queria, e que eu e a Valesca, a gente ficou super feliz em ocupar. Os ratos, ela falou muito em ratos que pudessem entrar naquele lugar, que pudessem comer os doces, não sei o quê. E eu achei aquilo bem legal, assim, eu ficava imaginando aquela sala cheia de rato. E aí eu pensei, gente, o que eu posso fazer? Aí eu peguei a ideia de um trabalho de muito, muito antigo meu, e que era um bebê que fazia autofelação. Só que aí eu peguei esse mesmo bebê, eu refiz o trabalho, peguei o manequim, fiz esse trabalho de novo, só que eu fiz ele como se ele fosse uma lagartixa. Era um bicho que era ao mesmo tempo uma lagartixa. Pela minha convivência com ela, eu vi que ela é uma pessoa que tem muito ampla, muito solta, muito livre, uma associação imensa, muito rápida de ideias. Eu e a Valesca, acho que o ponto em comum é a gente não procura trabalhar com o belo ou o agradável, né? São sempre temas mais obscuros, assim, sempre mais misteriosos, um pouco o lado obscuro da vida, assim. O que é o novo? Na verdade, o novo existe também no presente, né? Como aquilo que a gente considera diferente. Talvez a gente não abra espaço para isso, né? Mas eu acho que o interessante do novo ou do diferente é abrir esse espaço virtual, subjetivo, em que a gente é capaz de acolher, sem necessariamente isso fraturar as coisas com as quais a gente se identifica, né? A gente abre espaço, a gente pode ampliar as possibilidades. Você não sabe o que você vai encontrar
ali do outro lado. Mas esse é o grande desafio. Não sei se existe algo novo. Não, existe, né? Mas está carregando todo esse passado histórico sendo construído. Enfim, não é uma coisa que surge de uma hora para outra, né? Nasci. Tem toda uma gestação, toda uma evolução, todo um processo. Não sei.